Fala galera, tudo bom? Mais um Boteco Fire na área. Aqui quem fala é o TR, Thiago Rezende, começando mais um aqui na mesa. Na mesa hoje temos 5. Parece que esse está sendo o número ideal ultimamente, né? A gente tá oscilando fora disso. Então, na mesa aí temos Diego, Gleison, Alex e André. Cada um vai se apresentando aí. Quem começa aí, gente? Vai eu então, Diego, aqui do Aposente Cedo. Uma honra aqui falar com o André do Viagem Lenta, um dos blogs mais antigos aí sobre FIRE, viagem, carteira de investimento. O blog do cara tem de tudo e quem não conhece, sei lá, não conheço ninguém que não conheça, né? Todo mundo é fã e gosta muito. Um prazer estar aqui hoje. E com a gente, para variar, o Gleison, né? Sapien Livre. Fala aí. Eu, mais uma vez, prazer estar aqui de novo. E eu não conhecia o site do Viagem Lenta, né? Na verdade, eu acho que eu vi uma vez... eu não conhecia. Eu vi uma vez a Yuka comentando, mas eu não cheguei a procurar para ver. E agora eu fiz um pouco de lição de casa, dei uma pesquisada, li algumas coisinhas. E eu tenho um monte de pergunta para fazer. Prazer estar com todo mundo aí. Posso? Fala, galera. Então, aqui tá o Alex, do site Como Investir no Exterior. O André é realmente uma grande referência aí, não só pelo site, mas também pelo livro dele, que depois ele vai comentar um pouquinho aqui para a gente, né? Um grande viajante pelo mundo, então a gente já vai ter um papo aí num outro podcast de mais de 1 hora e realmente dá para fazer uma série aí conversando com o André sobre os assuntos aí que ele escreve no blog dele lá. Seja muito bem-vindo, André. Obrigadão, Alex. Bom, aqui eu sou engenheiro, tá? Eu fiquei 12 anos trabalhando numa cervejaria. E em 2010 eu acabei pedindo a conta, né? E eu tô desde 2010 trabalhando só na área de investimentos, né? Cuidando da carteira, fazendo as alocações. E desde então, já são mais de 11 anos, eu tô vivendo só dos rendimentos. O blog nasceu em 2012, né? O Viagem Lenta, por causa de uma viagem que eu fiz para a Ásia. Fiquei quase 7 meses viajando. E depois, aos poucos, ele foi começando a falar um pouquinho sobre liberdade política, tal, investimentos, e hoje ele está mais dedicado a investimentos mesmo. Tá? E a gente vai tirando as dúvidas aí do pessoal, quem não conhece, pode ficar à vontade e perguntar o que vocês querem perguntar. A gente está aí para ajudar, para somar a toda a experiência que vocês já têm, né? Somar um pouquinho a mais para os ouvintes se locupletarem mais ainda com essas informações. Cara, eu já ia falar isso. Fiquei surpreso do Gleison não conhecer, né, cara? O cara vive nessa bolha aí de de estoicismo, não sei o quê. Pô, o blog mais legal aí, mais antigo que tem, cara. Com todo respeito a todo mundo, tô brincando, né? É um dos mais legais aí do André, cara. Já vou até começar aí fazendo uma pergunta que eu tenho dúvida. Há um tempo atrás apareceu um tal de Bansir. Isso aí é o quê? Teu alter ego? É um estagiário que tu botou aí para um mico amestrado? Qual é desse cara aí? Não, cara, ele é um leitor do blog, a gente estava conversando, que ele queria escrever, mas ele queria ficar no anonimato, e não queria ter o trabalho sabe, manter um blog, criar, cuidar, tudo. Ele falou, posso escrever aí de vez em quando, tal, entendeu? Daí ele começou a escrever. Só que daí parece que deu algumas complicações lá no trabalho dele, etc e tal, e daí ele deu uma parada. Não sei se ele ainda volta um dia ou não, a gente conversa de vez em quando por e-mail, mas enfim, é isso. Ele queria colocar o ponto de vista dele, né? Acho que se você leu alguns posts dele, né? O lance dele, tipo assim, que ele queria ser Fire, estava pegando esses conhecimentos Fire, só que ele tinha uma briga, não é uma briga, mas uma contradição interna da família, né? Que a família queria gastar, era meio consumista, etc e tal, os 2 filhos e tal. Então ele estava contando em alguns posts como que era a rotina dele, como que eram os problemas que ele lidava, enfim. Mas vamos ver, tomara que ele volte, se ele tiver ouvido um dia esse podcast aqui, volte aí, Banzir, você é sempre bem-vindo. Maravilha. O André, aproveitando que eu não conheço muito sua história, não, vou começar a acompanhar agora, eu queria te fazer uma pergunta, cara. É o seguinte, eu acho que é a pessoa mais antiga que eu já ouvi falar que se tornou FARE, 11 anos, eu acho que todo mundo aqui, acho que ninguém conhece alguém que tem mais tempo de FARE, de vida, de independência financeira, assim, trabalhando só para si próprio, seu próprio investimento. Mas você, na época, quando você se declarou FARE, você, eu acho que era solteiro e sem filhos, e hoje você é casado e com filho, né? O que mudou daquele tempo para agora, cara?
Pergunta assim, que mudou do cara, assim, bom, para começar, eu tenho uma filha de 20, vai fazer 27 anos, tá? Agora em setembro desse ano. 27, de 94, 27 anos. Os anos passam, a gente acaba se confundindo. Então, assim, eu já tinha minha filha, né? Quando eu me declarei FIRE, ela estava para entrar, perto de entrar na faculdade, ela estava, acho que no colegial, e eu era solteiro, realmente. Daí, o casamento, né, entre aspas, hoje, desde o começo do namoro, etc., tudo começou em final de 2013, meio do ano 2013 até o final de 2013. O que mudou? Na verdade, eu não sei exatamente o que mudou, eu tenho que pensar nessa pergunta meio filosófica, né? Mas assim, hoje, daquele cara, por exemplo, que declarou FIRE, vamos dizer assim, eu tava meio... A gente fica um pouco assustado com a história, porque assim, o apoio não foi tão grande em relação, por exemplo, às pessoas próximas, achava uma loucura, né? Tipo assim, pô, o cara tem 37 anos, vai parar de trabalhar, viver de rendimento, etc e tal, que negócio é esse, né? Então, assim, a gente sentiu um pouco de medo, né? De será que vai dar certo, será que não vai e tal. Até porque, no meu caso, eu me declarei FIRE já com uma aprovação de vestibular, né? Eu ia fazer um novo curso, né? No caso de educação física. E a ideia não era parar de trabalhar para sempre. A ideia, tipo assim, ou era abrir um negócio, ou fazer alguma coisa por fora, entendeu? Tipo assim, trabalhar meio período e complementar a renda, né? Então, assim, eu tinha essa visão. Hoje eu estou bem mais assim consolidado em relação a isso, né? A não sei que aconteça um grande desastre mundial por aí, né? Esse lance de você conseguir gerenciar os investimentos, ter o rendimento que você precisa, enfim, está bem mais consolidado. Então, eu diria que hoje eu sou uma pessoa bem mais tranquila em relação a isso, em relação às finanças. É lógico, agora com o novo filho, né, que você citou, assim, eu mudei completamente, né, a gente estava falando do blog. O blog, nas últimas semanas, ele está com bem menos atualizações que antes, então, assim, hoje a minha dedicação é totalmente ao Felipe, né, ao meu filho. Então, assim, muitas coisas estão mudando, é aquele sentido de paternidade novo, né, quando eu fui pai pela primeira vez, eu era muito novo, eu tinha 21 anos. Então, assim, poxa, eu não aproveitei bem a paternidade, tinha que trabalhar, sabe? Era correria, foi uma época bem difícil, até financeiramente, tudo tal. Então, hoje, assim, com essas condições mais estabelecidas, né, o processo mais consolidado, eu me vejo, assim, bem mais apto a isso. Então, hoje, assim, eu diria para você o seguinte, eu sou muito além de gestor financeiro, muito além, sabe, de qualquer outra coisa, eu estou sendo pai, quero ser pai, estou aprendendo sobre paternidade e quero me dedicar nos próximos anos a isso. Basicamente, talvez seja isso que mudou. Mas se eu lembrar de mais alguma coisa, a gente vai falando. Ô André, você tocou num ponto legal aí que eu achei interessante, você até me desculpa se eu estiver sendo meio intrometido, né? A gente vê, e não é raro, né? Tem muita gente aí da comunidade FIRE que não quer ter filho, não pretende ter filho, e bem ou mal, uma parte é um argumento financeiro ou de atrapalhar a liberdade, entre aspas, né? Da pessoa se aposentar com 30 e pouco, 30 e muitos anos, e acabar tendo que criar um filho, e a gente sabe o trabalho que dá. Né? O seu caso foi meio que o contrário, né? Depois de um tempo de FIRE, você foi e teve um filho, além da sua filha aí mais velha, já que foi há bastante tempo atrás. Você acredita assim que de repente você estava com um certo vazio na sua rotina? Foi uma coisa assim para dar mais sentido à sua vida, já que você tá tanto tempo sem trabalhar, essa questão do seu curso de educação física acabou não indo à frente, né? O seu projeto, eu lembro de um post que você falou, né? Que pretendia trabalhar com personal, em academia especializada de alguma coisa. Então, assim, o filho, claro, além de ser num novo casamento e tudo mais, foi uma forma de você suprir um certo vazio, não só do momento, mas também de um momento anterior, né, por você não ter conseguido talvez acompanhar a sua filha mais velha, a criação dela tão de perto, o quanto você está hoje do seu neném aí? Excelente pergunta, Diego. Legal, Diego. Assim, esse vazio que você fala, na verdade, para ser sincero, assim, eu não cheguei a sentir até hoje, tá? Eu acho assim, eu sempre tive assim um propósito em ser financeiramente independente, que é não depender do trabalho, não depender assim, ter o meu tempo livre, vamos dizer assim, para fazer o que eu quiser, né? Não ter que vender meu tempo para receber um salário.
Então, assim, durante todo esse tempo, eu preenchi com coisas que eu sempre gostei de fazer, tá? O filho, ele era um projeto já antigo, né? Um novo filho, né? Eu acho, assim, que eu queria ter essa experiência, tudo, mas não necessariamente para preencher um vazio, viu, Diego? Eu acho assim, eu acho que a civilização ocidental vai acabar, entendeu? Se a gente não tiver filho, sabe? Então, assim, a gente tem que ter isso na nossa cabeça e isso acho que faz a gente crescer cada vez mais. Eu acho que colocar, sabe, uma pessoa no mundo, criar, ensinar, formar, sabe, eu acho que é uma das coisas mais gratificantes que uma pessoa tem. Não necessariamente para preencher vazio, mas sim exatamente porque isso é bom, entendeu? Isso é legal. Não estou julgando quem não queira ter, lógico, né? Cada pessoa tem o seu objetivo, os seus desejos, tal. Cada pessoa é diferente. Mas eu, no meu caso, foi mais ou menos nesse sentido, entendeu? Por um prazer interno mesmo, é, de querer ter mais uma semente que floresceu na minha vida, entendeu? É, foi assim, puro prazer mesmo, pura vontade, não é necessariamente preencher um vazio. André, continuando aí nessa linha de raciocínio aí, né, da pergunta do filho, Fire e tal, o que você teve que fazer aí de planejamento? Eu acho interessante porque, assim, eu me identifico muito, né, porque eu também tenho uma filha de 21 anos agora, que faz direito, e agora a Belinha aqui tem 1 ano e 2 meses. Então, é mais ou menos aí parecido, né? E quando a gente chega numa fase da vida, né, a gente acaba que o filho já grande, 20 e poucos anos, uma condição financeira muito boa, a gente tem uma qualidade de vida, tem uma preocupação. Agora, com um filho pequeno, muda tudo, né? Então, qual foi o planejamento que você fez aí para daqui em diante na vida Fire, né? Agora que tem o Felipe, né? Que tem outros gastos, tem outras prioridades. O que mudou no seu planejamento aí? Então, BPM, é legal essa pergunta. Eu vou responder só voltando um pouquinho. Acho que é interessante saber as mudanças que a gente faz na nossa cabeça, né, no nosso planejamento. Eu e minha esposa, a gente estava tentando ter um filho já há algum tempo. Só que ela estava demorando para engravidar. E daí, assim, ela tentou, assim, métodos, assim, mais, entre aspas, tá? Eu não entendo muito bem, eu vou falar uma palavra meio jargão, mais naturais possíveis para isso, tal. É chá daqui, não sei o que para lá, tal. E estava demorando para vir. Só que daí, tanto ela quanto eu, a gente não achou legal também forçar muito a barra, né? A gente é um pouco contra esse lance de inseminação artificial, etc e tal. Porque, assim, uma coisa do tipo assim, se não é para vir, não é para vir, entendeu? Aquela coisa assim. Mas, e daí que aconteceu? E daí, como não vinha, quem acompanha bem o blog lá sabe que eu faço um acompanhamento anual, né, do meu patrimônio e estabeleço uma possibilidade de gastos futuro, né, e vejo quanto que eu tenho de ter que ter de uma taxa de retorno do meu patrimônio, né, e essa taxa de retorno, ela estava descendo ano a ano. Quer dizer, uma taxa de retorno maior quer dizer que eu estava ficando mais tranquilo em relação ao patrimônio, porque eu precisava me esforçar menos para remunerar, né, de forma que ele cobrisse todos os gastos que eu teria que ter para frente. E daí até chegou 1 ano antes, né, dela engravidar, foi 1 ano antes da pandemia, né, o Felipe, ela engravidou ano passado, 1 ano retrasado, eu até comentei com ela, tal, acho que a gente pode começar a aumentar o nosso orçamento, entendeu? Tipo assim, porque eu tô vendo que a minha taxa está diminuindo, tudo, então a gente está tendo uma segurança maior, então, assim, eu comecei a fazer um planejamento, Alex, justamente o contrário, para gastar mais. Eu acho que eu coloquei alguma coisa, algum post, alguma coisa relativa a isso também, porque eu estava ficando mais tranquilo em relação a isso. Só que daí, o ano passado, veio o Felipe, né? Daí a taxa aumentou um pouquinho, tudo tal. Apareceu uma mensagem aqui, cara. Vocês estão me ouvindo bem? Tamo. Tô sim. Tá. Tranquilo aqui. Apareceu uma mensagem aqui na tela, Thiago Rezende. Eu achei que eu tinha caído alguma coisa assim. Eita. Mas voltando. Então, acho que tem alguma coisa aqui. Tá de boa. Daí o Felipe veio, daí eu falei, não, vamos agora reorganizar, entendeu? Então, a minha taxa que estava caindo ano a ano, ela subiu um pouquinho, não tanto até, mas subiu um pouquinho tudo. Então, assim, não que a gente tenha dado um freio em relação a isso. A gente acha que a gente ainda pode ter o mesmo padrão de vida, etc e tal, mas agora também não vamos, assim, jogar dinheiro fora, porque a gente também agora tem que contar que a gente tem que ter a grana, né, pelo menos até o Felipe se formar, etc e tal. Então, assim, o planejamento, respondendo, Alex, o planejamento eu faço anualmente, tá, independente de qualquer coisa. Então, hoje, por exemplo, agora na nova linha, quando eu fiz agora
final de 2020, começo de 2021, eu acrescentei uma linha lá nova, né, Felipe, né, vi mais ou menos, procurei em sites mais ou menos quanto que um filho gasta até a faculdade, etc e tal, tudo, e coloquei todos esses E gastos. quanto que é, cara? Qual que Cara, é? 30% do seu orçamento? Como é que é isso? não, eu fiz uma conta em valores absolutos, eu fiz uma média de vários sites, tá? Que eles contam em torno de 400, 500 mil reais, tá? Esse mais ou menos o valor que eu coloquei lá, dividi em anos, tudo, e vou agora contabilizar ano a ano. Essa planilha, o Thiago que falou, né? Essa planilha vai sendo atualizada anualmente. Então, tipo assim, eu estou sempre renovando. Se, por exemplo, no ano, eu vejo lá, vamos supor que um ano eu coloquei lá, sei lá, vou chutar um valor, tá? Eu não sei exatamente o valor que eu coloquei lá. Coloquei lá 10 mil reais pro Felipe, e eu gastei, sei lá, 8, entendeu? E daí no próximo ano eu vou ajustando, por quê? Porque sobrou um pouquinho. Se for o contrário, a mesma coisa, eu ajusto, e isso vai reajustando a taxa que eu estou tendo para remunerar o patrimônio. Então, é um acompanhamento anual, ano a ano a gente vai atualizando esse planejamento. Então, é um planejamento constante. Final do ano eu faço novamente e vamos ver o que deu. Né? E eu estou colocando, ano a ano, estou colocando no blog quanto que está dando. E nisso a gente vai ajustando os gastos, vai ajustando se eu tenho que aumentar meu risco, investimentos, se eu posso diminuir os meus riscos. Enfim, é algo assim, constante, anual. André, me corrija se eu tiver certo, mas continuando nessa linha do Felipe e tal, eu lembro que você Aí eu botou num vou post corrigir que se tiver que sua errado. esposa trabalha, correto? Sim, ela trabalha. Como é que foi essa virada de termo entre vocês e ela, e como é que é a percepção dela, assim, em relação ao assunto? Porque meio que vocês viraram tudo, né? Vocês têm um filho pequeno agora, mas quem trabalha é ela, você que cuida dele, e como é que é a aceitação dela nessa sua vida contínua de Fire? Então, o fácil disso tudo é que a gente já se conheceu comigo, Fire, né? Então, assim, ela já começou a namorar comigo sabendo de tudo isso, tá sabendo que eu não ia voltar a trabalhar para valer, assim, em empresa, etc e tal, que ia tentar fazer ou alguma coisa meio período, ou trabalhar em casa. Então, assim, desde o começo ela sabia disso e aceitou, tá? Então, assim, em relação à aceitação, é tranquilo. Daí a gente pode falar de rotina, né? A rotina, assim, ela voltou a trabalhar agora, né? Ela estava de licença, voltou a trabalhar e está fazendo isso em home office. E a empresa dela, uma empresa de software que ela trabalha, parece que já, assim, estão já fechando que vai ser uma coisa definitiva, entendeu? Então, assim, isso já facilita muitas coisas, porque ela está aqui com o Felipe, ela vai acompanhar também dia a dia o crescimento dele. Então, é uma coisa que não gera muito estresse, né? Então, nesse ponto, inclusive, a gente está até pensando se vale a pena, sei lá, sair de Campinas, entendeu? Fazer alguma coisa mais próxima dos nossos pais, entendeu? Morar mais perto deles, tal, porque agora ela não tem mais o impedimento físico também, o que poderia ser uma vida também melhor para ela, né? Então, também eu não vejo problema nisso. Daí, você não perguntou exatamente em relação a gastos, eu não sei se isso também está incluído na sua pergunta, vocês querem saber como que a gente faz, não sei. É essa pergunta que eu ia fazer agora, cara. Como é que funciona a gestão familiar aí? Vocês dividem o orçamento, ou você cobre tudo, ela cobre passeio? A gente teve alguns modelos, alguns casais aqui que cada um divergia de uma forma. Como é que funciona com vocês isso aí? Eu ouvi alguns, né? Eu ouvi os últimos podcasts de vocês. Eu ouvi o da Yuka, ouvi a da. Ai, como que chama essa última moça que vocês falaram? Esqueci o nome. Ela não é a blogueira. Edmara? Edmara, isso. E é exatamente Teve a Elza também, né? isso. O meu, assim, assim, um sistema misto, vamos dizer assim, que funciona aqui para a gente, que é o seguinte: a gente tem, tipo, uma conta conjunta, tá? Entre aspas. Não é uma conta física bancária, tá? Mas é uma conta que eu faço um controle aqui na planilha eletrônica. Então, nessa conta, o que acontece? Cada um de nós coloca um valor em reais, tá? Isso é mais ou menos conforme ela ganha, conforme eu tenho de patrimônio, tudo, entendeu? Então, a gente coloca lá o valor, não é meio a meio. Então, assim, nessa conta, a gente faz todos os débitos que são débitos comuns, tá? Por exemplo, qual que é o nosso maior débito hoje? É a moradia, tá? Porque quem acompanha lá o blog sabe que eu moro de aluguel por opção, né? Então, aqui, moradia, condomínio, aluguel, condomínio, IPTU, luz, água, isso aí é o maior débito. Então, isso tudo vai para a conta conjunta, porque nós dois moramos e gastamos iguais, entendeu? Supermercado, a mesma coisa. Então, assim, todas as coisas, Felipe agora, entendeu? Pet,
Tudo isso é tirado dessa conta conjunta. Então, todo mês a gente faz uma apuração, se sobrou, se não sobrou, se o saldo está acumulando, se não está acumulando, se começa a acumular um pouco, daí a gente fala, vamos comprar alguma coisa para casa, entendeu? Se começar, por exemplo, a faltar, não, vamos então aumentar os reais que cada um está colocando nessa conta. Então, funciona dessa forma. Agora, sim, cada um de nós também tem os seus gastos individuais, tá? Por exemplo, hoje eu não faço mais, mas se eu for lá fazer academia, por exemplo, eu vou comprar uma lata de whey protein, que eu gosto de tomar eu gostava de tomar quando eu voltava da academia. Essa whey protein eu vou comprar com o meu dinheiro, porque é um gasto mais ou menos caro, né? E eu não vou colocar na conta, porque ela não come, entendeu? Ela, por outro lado, sei lá, gosta de vez em quando passar no lugar e comprar o chocolate Lindt dela, entendeu? Uma barrinha desse tamanho custa quase R$ 30. Dela também não coloca, porque também é ela que come chocolate. Então, assim, a gente tem mais ou menos esse acordo, sabe? Se é uma coisa que, por exemplo, cosmético, por exemplo, ela compra com o dinheiro dela. Se eu quero comprar alguma coisa, sei lá, alguma coisa por... É que eu não tenho muito hábito de consumo, tá? Mas uma coisa para meu computador, por exemplo, compro eu, entendeu? Se eu quiser trocar de notebook, é meu dinheiro, e por aí vai. Então, isso aí tem funcionado legal. É mais ou menos nessa ideia. Entendi, bem bacana. Então, provavelmente, como você conheceu ela já Fire, quando vocês realizaram o casamento, vocês já fizeram com a divisão de bens? Na verdade, a gente não é casado no papel, tá? A gente tem, a gente mora junto já há um tempão, tudo, mas não está formalizado isso como um casamento. Mas hoje, por exemplo, a gente está junto já desde 2013, já são 7, 8 anos. Então é como se fosse, né, um casamento que vale como separação, não, comunhão parcial de bens, né? Eu acho que é isso que a legislação fala. Eu nunca procurei, mas eu É acredito que isso, seja é isso. isso, é. Então, assim, não tá formalizado, mas por via das dúvidas, né, é essa condição que a gente tem hoje. Tudo que você, a partir do momento que for considerada a união estável de vocês, né, vocês estão morando junto, ou até mesmo um pouco antes, tá? Tem muitas nuances aí para o reconhecimento. Tudo que você receber, inclusive de rendimentos dos seus investimentos, ela tem direito à participação, mesmo que ela não tenha dinheiro dela envolvido, tá? A justiça, via de regra, entende que tanto o homem quanto a mulher dão suporte ao outro, seja financeiro, seja emocional, né? Seja na criação do filho, seja abrindo mão de uma coisa em prol do casal ou do núcleo familiar. Então, não sei, tô te falando isso porque de repente isso nunca passou pela sua cabeça, né? Muito menos, a gente não gosta nem de pensar no cenário de se separar, ainda mais com um filho em comum bem recente, né? Mas daqui a 15 anos, não sei, algo pode acontecer, né? E de repente é uma conversa que seria legal você ter de antemão sobre como definir esses termos, né? Do que você acumulou de rendimento dos seus investimentos, né? Que é a sua forma de viver durante o período da união, tá? Eu acho que não só você, como muitos podem estar numa situação semelhante, é interessante conversar com o parceiro e, se for o caso, formalizar isso, fazer uma escritura de união estável, mesmo que não seja de separação absoluta dos bens, total, de alguma forma, falar, olha, o que for de rendimento de investimento não entra na conta, é separado, o que for do imóvel, né? Às vezes você falou que você divide custos em comum como o aluguel, mas se você já tivesse um imóvel próprio e morasse nele com a esposa, você ia cobrar tipo metade de um aluguel dela, né? Talvez, faria sentido nesse mesmo raciocínio jurídico, mas outros poderiam achar que era muita muquiranice, de repente, se o imóvel fosse próprio. Mas eu tenho um casal de amigo que é isso, ele tem um imóvel próprio, ele conheceu a esposa, ele já tinha um imóvel dele, e meio que ela paga todas as contas da casa, para compensar o fato de eles não pagarem aluguel. Então, assim, cada um sabe o que é melhor para o seu entendimento aí com o respectivo. Mas eu só achei interessante pontuar aí, porque talvez não tenha passado pela sua cabeça, pensando, pô, não, meu patrimônio todo eu já tinha. Não tinha. Você tinha X, né, antes de conhecer ela, agora você tem X mais tanto, ou 2X, 3X, e essa soma aí entra numa eventual divisão, tá? Não sei se já pensou nisso, cara, já estudou esse assunto, é importante, assim, eu acho, né? Ô, Diego, eu, assim, na verdade, pensar para valer, não, eu não pensei. Não, porque eu acho que isso não pode um dia ocorrer, até pode, tá? Só que, assim, eu, assim, eu não me estresso muito por isso, porque eu já fiz umas contas, eu consigo viver com um terço do que eu tenho o resto da vida, entendeu? Aparentemente, eu sozinho, só eu, vamos supor assim,
a gente se separou e vamos supor que ela ficou com a guarda do Felipe e eu tenho que viver sozinho. Para mim, 1/3 do que eu tenho já está suficiente, tá? Então, assim, não pense em me estressar com isso, tá? Até porque eu acho que também ela não vai fazer isso. Ela sabe, por exemplo, a importância do Felipe para mim e vice-versa, que talvez eu vou ser importante pro desenvolvimento dele, pro crescimento dele. Então, acho que isso, assim, uma separação litigiosa, eu acho que isso nunca vai acontecer. Então, assim, realmente é uma preocupação que eu não tenho, tá? Até por causa disso que eu falei. Sabe, eu particularmente, sozinho, eu nem precisaria, não vou fazer, sabe? Não vou querer ficar com tudo, entendeu? Porque realmente não preciso, minha vida tá bem, assim, bem tranquila em relação aos meus gastos, em relação ao que eu penso hoje. Não tem esse estresse, não. Eu sempre penso o seguinte, né? Antes de você escolher uma boa esposa, uma boa companheira, se você pretende ter um filho com essa pessoa, ela tem que ser uma boa mãe, né? Então, um dia ela pode deixar de ser sua esposa, mas ela sempre vai ser a mãe do seu filho. Então, eu acho que é um raciocínio interessante aí para não ficar num apego material, né? Que às vezes a gente tem numa separação, alguma coisa assim. Então, é bacana, legal. Gostei da sua resposta. Aproveitando essa questão de família, né? André, você faz a gestão dos seus investimentos e tudo mais. Se de repente, por alguma eventualidade da vida, acontecesse alguma coisa com você, como é que a sua esposa ficaria? Ela conseguiria fazer a gestão dos seus investimentos? Ela entende? Ela tem conhecimento, mais ou menos, ou total de como gerir seu patrimônio e não perder essa grana aí, sei lá. Como é que tá isso? Vocês chegaram a falar sobre isso também? Sim, mas na verdade a resposta é não. Ela não curte muito esse lance de investimentos, tá? A pessoa que eu estou tentando formar para isso é minha filha, tá? Então ela tem um conhecimento, ela já tem a carteira dela, ela está trabalhando na carteira dela, tudo. Então aos poucos eu vou passando esse conhecimento para ela. Em relação, por exemplo, a se eu morrer, assim, o planejamento ainda está inicial, tá? Na verdade, assim, de uns 3 anos para cá, eu estou tentando simplificar bastante meus investimentos, justamente para eu ter mais tempo para o Felipe e também para facilitar um caso de sucessão patrimonial, né, antecipada, vamos dizer assim, né, sem previsão, né, nos próximos anos. O que a gente tem hoje é o seguinte: eu tenho conta em 2 bancos, tá? As duas, né, tanto a minha esposa quanto a minha filha têm as senhas e as contas desses 2 bancos. Então, elas teriam como ter acesso a cobrir eventuais gastos de emergência, vamos dizer assim, entendeu? Em alguma coisa comigo. Eu tenho lá um valor lá, não é muito, né? Uma reserva de emergência, uma reservinha de oportunidade, então daria para suprir algum gasto de emergência. Agora, nem adianta, por exemplo, eu passar para elas todas as informações, todas as senhas de todas as corretoras que eu tenho, etc e tal, porque se eu morrer, elas não podem mexer nas contas. Porque isso parece que é contra a regra, a legislação, etc e tal. Eu teria que ser passado por um inventário, etc, etc, etc. Então, assim, mexer nas contas de uma forma, ter as senhas, etc e tal, de todas as corretoras, não, elas não têm, né, justamente por esse motivo que eu já li tudo. Daí, quando tiver o inventário, daí tem que ter a separação, daí, se eu não me engano, cada um, ela cada um vai ficar com metade, metade, eu não sei, essa parte do sessão eu não entendo muito, talvez o Diego possa dizer. E daí, sim, a minha filha... Sua esposa fica com metade e os outros 50% para cada filho. Esse é um ponto que eu ia até falar agora, né? Porque sua filha mais velha pode achar injusto, de repente. É nisso que nasce o litígio, né? Por isso que é bom você definir antes, né? Deixar um seguro de vida, de repente, com um valor maior só para sua filha. Não sei, tem muitas variáveis, né, para pensar. Uma previdência, por exemplo, um VGBL, que aí não entra em inventário na maioria dos estados, enfim. Ela já tem. A Previdência já está ela como beneficiária. E eu vou fazer outra agora para o Felipe. Mas, enfim, mas é isso. Eu acho que eu respondi. Respondeu assim, na verdade, o meu questionamento era mais sobre a gestão, né? A gestão do patrimônio, de como ela vai perpetuar a grana, não realmente assim de questão de divisão, coisa do tipo. A filha, com a minha esposa, o trabalho ainda está bem cru, e provavelmente acho que a minha filha vai ajudar ela nisso. Ô, André, mudando aqui um pouquinho o viés do papo, né? Já sou um grande seguidor do teu blog lá há muitos anos, conheço praticamente tudo, mas aqui é uma grande oportunidade para quem não conhece e está ouvindo, saber um pouquinho do que tem lá, para depois entrar lá e poder nadar lá nos textos que você tem, que tem muita coisa bacana.
Fala então um pouquinho de viagem, né? Eu conheço bastante lugar por aí também. E você tem lá um post que você fala de uma viagem que você fez de moto, que é passando por São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Brasília. Eu morei em Brasília há muito tempo, fiz Rio, Brasília muitas vezes, conheci Goiás, Pirinópolis, Caldas Novas, enfim, né? E essa daqui foi uma viagem, assim, que eu acho que muita gente, principalmente mais jovem, tem vontade de fazer, né? Comprar uma moto bacana e faz uma viagem longa, faz uns acampamentos por aí. E, pô, eu acho bacana esse tipo de experiência e compartilha um pouco com a gente aí como é que foi, que fase que foi e para as pessoas que querem fazer, quais são as dicas? Então, Alex, viagem, eu sempre curti muito, né? A minha esposa também gosta, inclusive a gente se conheceu, né, numa viagem, num camping que a gente fez uma vez. Então, assim, eu nunca tive muito tempo para viajar, né, por causa do serviço. O meu serviço sempre, o meu trabalho sempre foi bem pesado. O normal é, tipo assim, você tirar férias de 20 dias, tá? Assim, para você conseguir 30 dias lá na empresa era um sufoco e nem sempre você conseguia. E às vezes você dividia os 20 dias, por incrível que pareça, tirava 10 dias uma vez e 10 dias na outra. Então, porra, assim, eu nunca consegui, durante os 12 anos e pouco que eu trabalho na empresa, viajar legal. Quer dizer, eu consegui em 2002, 2003, porque eles me mandaram para a Alemanha, daí me mandaram lá, fiquei um ano lá, entendeu? Fazendo um curso de cervejaria. Então, assim, nesse ponto foi legal. Mas nas outras férias, eu viajei muito pouco. Eu lembro que eu fui uma vez para Nova York só, e no exterior acho que foi só, porque assim, todos esses períodos também, eu morei fora do estado de São Paulo, morei longe da minha filha. Então, assim, nas minhas férias eu queria voltar, né, aqui para a região para ficar com minha filha. Então, assim, durante esses 12 anos e meio de trabalho que fiz lá na empresa, eu quase não viajei. Então, assim, a declaração FIRE foi justamente para isso, para ter liberdade para viajar. E desde que eu saí da empresa, daí, nossa, eu estou viajando praticamente todo ano, né? Eu já fui, sabe, com a minha filha esquiar no Chile, já fui para Machu Picchu. Depois aqui que a gente ficou junto, né, eu e minha esposa, a gente já fez também várias viagens. Quer dizer, antes eu fiz a viagem para a Ásia, né, que fiquei 7 meses, aí depois que eu voltei que eu comecei a namorar ela para a gente ficar junto. E daí a gente já foi, no Brasil, por exemplo, a gente já fez Manaus, e Belém de barco, né, uma viagem assim muito interessante que pouca gente faz, né, dormir naqueles barcos lá no Rio Amazonas de rede. A gente fez a viagem de moto que você comentou também até Goiás. Só um adendo aí que tu falou agora. Eu tô morando em Belém, né? Se você fez essa viagem, foi para Manaus, depois desceu aqui para Belém, né? Veio aqui para Belém, é outra realidade, né? A pessoa que faz um passeio aqui pelo norte e vê a realidade do norte, né? Nossa, Tem um choque aí na vida quando volta para São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, né? É, eu fiz Completamente. essa trip aí também, de barco. Ah, Passa legal, ali muito ao pé legal. do chão, né? Santarém Isso, e tudo mais. nós ficamos uns dias em Alter do Chão lá antes de pegar o barco de novo para Belém. É muito legal, muda a É massa perspectiva. demais. E então, daí a gente fez a viagem de moto, a gente foi depois para onde? A gente foi para Argentina, para Atacama, no Chile, e no Salar do Uyuni, fomos para a Europa, ficamos quase um mês lá. Enfim, tá sempre constante. A gente assim parou agora de viajar mais por causa da pandemia, né? Agora, o ano passado, a gente só foi num hotel em Minas, né? Ficar lá uma semana lá, para dar uma relaxada e tal. Naquele período que a pandemia deu uma amenizada, acho que foi, sei lá, agosto, setembro, por aí. Mas a gente, assim, realmente, é a única viagem que a gente fez, a gente agora tem o Felipe, né? Então agora complica um pouquinho mais. Até a moto, viu, o Alex? Eu acabei vendi o mês passado, porque assim, eu não vejo perspectiva de andar com a moto agora nos próximos anos. Até agora o Código Novo de Trânsito proibiu, né, criança de menos que 10 anos andar de moto. Porra, eu vou fazer o que sozinho, entendeu? Sem a minha mulher e sem o Felipe. Eu vou ficar 10 anos com a moto aqui parada. Deixa, vou vender e depois qualquer coisa eu compro de novo depois. Aí entra a experiência do Diegão aí, né? Que o Diego tá com um carro aí, esposa e filha pequena, não tão pequeno quanto a minha filha e o seu filho, né, o Felipe, mas também já complementa aí para quem está ouvindo, né? Que dá para fazer umas viagens também bacana aí, programada, mesmo com filho pequeno. Sim, mas não de moto, né? de De moto não moto, dá. de moto, a não ser, né? Que você coloque ali uma carretinha, coloque a moto na carretinha, aí você para no lugar, faz uma volta de moto, mas aí, né, já está exagerando aí. Aí é o mesmo trabalho de fazer viagem com jet ski. Sei lá, o mesmo trabalho.
Não, claro. Não, tá sempre, mesmo você não responder, cara. O Alex pergunta os negócios aí, cara, que dá pra ficar 2 horas respondendo. Não, perguntou em viagem, pra onde você foi? Aí, isso aí vai longe. Deixa eu Ele pode perguntar. falar rapidinho dos 7 meses na Ásia, pô. Foi isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar quais foram as motivações para, do nada, você... Não é que, tudo bem que não é do nada, você já estava lá com aquela vontade de viajar, do trabalho e tudo mais, mas você pegou suas trouxas e foi ficar 7 meses na Ásia. Como é que foi essa decisão e como é que foi lá? Então, foi uma coisa mais ou menos planejada, porque assim, eu estava fazendo a faculdade, né? Nos primeiros 4 anos, em 2010, 11, 12, 13, eu estava fazendo a faculdade. Daí eu lembro que eu estava marcando essa viagem para o 7º semestre. Daí eu adiantei todas as matérias do 7º semestre para o 5º, né? Para poder me formar no tempo lá regular. Daí no 7º semestre eu falei, esse semestre ficou livre. Então daí o que eu fiz? Eu viajei no comecinho de dezembro do ano anterior, né? Fiquei todo o próximo semestre fora e voltei em julho. Em junho ou julho. Foi final de junho, acho. Porque eu tinha que acabar também a minha tese de... Não é tese, como fala? Trabalho de final de curso, TCC. TCC? Eu tinha terminado, aí eu acabei voltando. Hoje, assim, cabe um pouquinho de arrependimento. Eu acho que talvez eu tivesse até ficado um pouquinho mais, viu? Porque foi um período muito bom, cara. O dólar estava relativamente barato, sabe? Comparado aos gastos que eu tinha no Brasil, né, de aluguel e de todas as contas que nós temos hoje, né, morando e vivendo aqui no Brasil, eu estava gastando menos, cara, se fizer a conta convertendo o dólar que eu estava gastando para o real, eu estava gastando menos. Quer dizer, eu estava economizando dinheiro, conhecendo cultura, conhecendo gente, conhecendo um monte de coisa, sabe? Então, assim, a vontade de ficar mais era maior. Só que daí eu tinha um compromisso de voltar, né, com a minha orientadora, etc. e tal, eu acabei voltando. Foi uma viagem que começou, na verdade, na Europa, né, em Atenas, porque nas últimas vezes que eu fui na Europa eu não tinha conhecido a Grécia. Daí eu fiquei um tempo na Grécia, depois eu fui para a Turquia, passei o Réveillon em Istambul, na Turquia, depois eu fui para a Índia, deixa eu ver se eu lembro aqui, daí fiquei quase um mês na Índia, onde eu fiquei bastante, daí foi Nepal, Tailândia, depois todo o Sudeste Asiático, primeiro foi, acho que depois da Tailândia, a Malásia, isso, depois Camboja, Laos, Vietnã, depois do Vietnã eu fui para Bali, né, que é a Indonésia, fiquei também na ilha de Java, Indonésia, Filipinas, daí eu conheci Macau, Hong Kong, Singapura, daí eu voltei e fiquei mais acho que 2 semanas na Europa, na casa de um colega meu na Alemanha, que ele mora lá. Fiquei um pouquinho na Suíça, na verdade o voo foi Singapura, Suíça, daí fiquei um pouquinho em Zurique lá, e daí depois eu fui para a Alemanha, ficar lá na casa dele. E daí eu voltei que tinha que voltar, infelizmente. Legal, é muito interessante que você falou que tinha um compromisso para voltar e foi por isso que você voltou, né? Que a vontade de ficar deve ser maior. E outra coisa que eu percebo também é que muita gente pensa que é muito caro fazer essas viagens maiores de longo prazo, porque tá na nossa cabeça que essas viagens são coisas de rico, né? E ter você como exemplo falando que viajar por um longo tempo você gastava menos que você gastava pagando o seu custo de vida numa cidade normal, e isso já é bem esclarecedor para mim, que eu tô nesse de entrar de viagens agora, pesquisei bastante e me encarei essas estatísticas de que viajar de longo prazo é o mesmo patamar que você gasta ou até menos. Não, na verdade, a falar, André, eu também já li muita coisa do seu blog mesmo, já há um bom tempo. Na verdade, eu descobri deve ter uns 2 anos, e aí dei aquela stalkeada, né? Li de cabo a rabo, assim, muita coisa mesmo. E, assim, até pela longevidade do seu blog, você aborda, assim, praticamente todas as esferas de que a galera Fire gosta de ouvir e estudar, né? Você já falou de viagem, já falou de taxa de retirada, né? Você tem a sua própria tese aí de taxa, inclusive disponibiliza a planilha, né? Muito legal, eu mesmo já baixei essa planilha. Fala de investimento, de carteira simulada, de robô de investimento, de simplificar os investimentos, né? Mais recentemente, que é uma coisa que eu também tenho estudado bastante. Tem, assim, é muito completo, né? De temas abordados, eu não me recordo de algum blog mais completo do que o seu. E você, de minimalismo, né? Enfim, tem algum tema, alguma coisa que você, de repente, gostaria de escrever e acabou nunca escrevendo, ou por falta, ou se achar com falta de conhecimento suficiente, ou que não tem nada a ver? Tem alguma coisa que você ainda pretende aí abordar de diferente no blog? Ou você escreve lá o que dá na telha e acaba culminando sempre nessa esfera aí dos sonhos Fire de ser?
Ó, Diego, temas que eu não conheço muita coisa, tem um monte, né? Por isso, justamente, que eu não me atrevo muito a escrever, né? Um desses temas, por exemplo, era investimento no exterior até pouco tempo, né? Se você está acompanhando lá, eu comecei a mexer com isso aí agora, né? E fazendo uma carteira bem simples, né? A minha ideia não é ficar estudando ETFs muito complexos, tudo, muito menos ações para fazer isso. Se vocês virem lá, eu estou trabalhando com 2 ETFs só, e um é basicamente a mesma coisa que o outro, a diferença é o percentual de renda variável em cada um. Então, assim, se eu soubesse, eu gostaria de escrever mais sobre isso, etc e tal. Mas o problema, Diego, é que o blog, a partir de agora, a partir do que o Felipe nasceu, cara, eu não me vejo mais me dedicando tanto quanto eu me dedicava. Porque, assim, o tempo que eu me dediquei mais ao blog foi, assim, foi mais em 2019. Porque em 2019, o que aconteceu? Eu fazia voluntariado antes, e o local que eu fazia voluntariado fechou, né? Então, assim, em 2019 eu fiquei meio assim, putz, eu tô com muito tempo livre. Então, foi na época, eu acho até que foi no final de 2018 que eu mudei do Blogger para o WordPress, né? A fim de dar uma experiência melhor, aprender um pouquinho mais, porque eu tô sempre aprendendo programação, aprendendo isso, aquilo, CSS, para colocar no blog, eu gosto de mexer nessas coisas. Então, como eu vi com o tempo, eu tinha me dedicado mais. Acho que se você for analisar a quantidade de posts novos que tem no blog, eu acho que do final de 2018 para o começo de 2019, aliás, para o final de 2019, foi assim a maior parte de concentração de frentes novas que eu coloquei no blog. Mas porque eu tinha tempo, né? Eu estava sem o voluntariado, não tinha nenhum emprego fixo, etc e tal, como não tinha faz tempo. E o blog foi, tipo assim, uma saída para eu canalizar essa forma, tipo assim, de aquela coisa de me sentir útil, entendeu? De você fazer alguma coisa que gere valor, etc e tal. Agora, com o Felipe, realmente complica um pouquinho. Tanto que eu tenho falado, até para o pessoal dos e-mails, que eu mando e-mail semanalmente para o blog. Ontem, por exemplo, geralmente eu mando o e-mail, né, uma newsletter que eu falo na sexta-feira, né? Ontem eu não mandei, não consegui mandar, porque essa semana eu consegui atualizar, não foi nem um post novo. Eu dei uma atualizada num post que já era meio antigo, né? Porque eu realmente não tive tempo, né? Eu fiquei com o Felipe mais tempo, cuidando dele, etc e tal. E eu não falo isso como lamentação nenhuma, é porque eu quero fazer isso, né? Então, assim, hoje, respondendo agora diretamente a sua pergunta, hoje eu não me vejo aumentando o leque de assuntos do blog, tá? Eu vou escrever conforme eu tiver alguma ideia nova, eu escrevo. Eu acompanho alguns blogs no exterior que eu gosto. Se eu tiver alguma ideia nova também, eu coloco lá. Eu tendo tempo para isso. Eu pretendo sempre continuar, né? Todo final de mês, virada de mês, na verdade, primeira semana do mês, atualizar as carteiras, a rentabilidade de todas as carteiras que eu coloco lá. Isso eu pretendo fazer sempre, até porque o trabalho não é tão grande. Mas até eu ter assim assim, estabelecer uma nova rotina, entendeu? Definitiva com o Felipe, eu não me vejo abrindo novas frentes, não. Maravilha. O Alex, quem quer investir no exterior usa qual cupom? Cara, olha só, tem um cupom investir no exterior, mas ele também tem um cupom muito bom também, hein? Pode dividir aí. Você tem cupom, André? Mano, fala o seu cupom aqui, cara, que é hora do jabá. Vai ter concorrência. André tem aí o Viagem Lenta também, pô. O bacana desse negócio do cupom, né? Que eu sempre falo pra galera. Vai lá, pô, qual que você gosta? Eu gosto de um, gosto do outro, gosto dos dois. Tem cara que manda para mim assim, ó. Pô, esse mês eu vou usar o do André, esse mês eu vou usar o seu. Sem brincadeira, tem cara que cada mês ele utiliza um cupom para ajudar aí o blogueiro. Democrático, muito bom isso aí. André, deixa eu mudar um pouco de assunto, cara. Pô, deixa só o André falar o cupom dele no ar, cara. Fala aí. Não, eu só ia comentar, né? Eu e o Alex, a gente já conversou, né? Sobre esse negócio da remessa online, etc., em off, tudo tal, né? Eu não sei, né? Quanto que o Alex consegue receber com isso tal, né? Mas aqui, gente, isso aí é muito pouquinho. Já foi 700 mil, agora caiu para uns 450 mil por mês, sabe? O dólar baixou, né? Tá menos. Eu tenho isso aí, mas assim, como que eu vou dizer assim? Tá muito no post que eu republiquei essa semana, né? Por que blogar? Era um desafio de monetizar o blog, né? Então, tipo assim, é um desafio pessoal que eu fiz para mim, porque eu sempre fui muito ruim de marketing pessoal. Sempre foi horrível. Tinha um colega meu que dizia, nossa, André, se você, sabe, tivesse um pouquinho mais de marketing pessoal, você era dono da empresa, entendeu? Alguma coisa desse tipo, sabe? Porque eu não sei muito bem vender o serviço, etc e tal. Então, isso foi um desafio. Eu fiz um cursinho de marketing lá em 2019, naquele ano que eu estava tranquilo e tal. Eu falei, não, vamos pegar esse negócio, vamos ver se esse negócio
gera valor, gera isso, mas foi um fracasso total, cara. Eu assumo a minha total incompetência, cara, sabe? Ficar oferecendo isso, ficar oferecendo aquilo, sabe? Quando cai o negocinho aqui, eu até fico grato, tá legal, as pessoas usam, legal, dá valor à informação do blog e tudo, mas é uma coisa que eu não tenho pretensão nenhuma, cara, de ganhar dinheiro com isso. Eu também sou um cara mal vendedor. Eu sempre me vi sempre envergonhado quando eu preciso vender alguma coisa, vender alguma coisa minha mesmo, assim, eu sempre me senti meio, sei lá, envergonhado de fazer e tudo mais. Mas, de repente, isso é uma questão mesmo sei lá, de mentalidade nossa, de não fazer. Você que Mas eu comentou queria... no post da semana, né, Thiago? Opa, fui eu sim, comentei lá que eu tenho essa mesma coisa de não saber me vender, não saber. Somos vários. Somos vários, né? Eu comentei lá e se eu quiser monetizar meu blog, vai demorar, viu? Vai demorar muito. Legal. Enfim, deixa eu ir para a pergunta que eu ia fazer, que é uma pergunta um pouco polêmica. A gente até conversou isso no último boteco, sobre quando declarar a independência financeira, né? Muita gente fala da regra dos 4%, e aí tem uma galera que fala que isso não é mais suficiente e que não dá. Tem uma galera que derruba isso aí lá para 3%. É sempre muito, a gente costuma falar que é muito difícil você saber quando que é o momento certo. E a gente tem aí algumas pessoas que estão nesse processo, né, de caminhada da independência financeira e tudo mais. Para você, tendo a sua experiência aí de 10 anos atrás e hoje você dizendo que tem 3 vezes o seu patrimônio para viver tranquilo, quanto você acha que é tranquilo, que é seguro para uma pessoa, de repente, se aposentar, declarar independência financeira? Você acha que existe aí uma receita do bolo ou cada um tem que criar seu próprio critério? Como é que funciona isso, cara? Então, só corrigindo uma coisa, Gleison, 3 vezes o patrimônio, eu não sei se eu falei alguma coisa que a interpretação foi errada. Para mim não faz muito sentido essa medida, que eu tenho 3 vezes o patrimônio. Quando eu falei que eu vivia com 1/3 do patrimônio, é isso? Isso, os gastos, isso é. Tá. Isso foi uma conta, assim, de padeiro, tá? Eu não tenho isso planilhado, nada disso. É uma conta, assim, que eu tenho de cabeça de padeiro, assim, que quando ele falou de separação, essas coisas todas, eu falei que eu não me preocupo muito com isso. Mas não é isso que interfere, no meu planejamento futuro, tá? Hoje eu acho o seguinte, né? Eu acho, assim, que lá na frente, né, tem muitas variáveis, né? É muito difícil você chegar e definir, assim, realmente eu tenho que tirar tantos por cento, etc e tal, porque as variáveis são demais. Eu, particularmente, eu não gosto da TR, tá? Eu tenho um post que eu falo justamente isso, que é o post que eu falo da TNRP. Eu falo por que eu não gosto da TR, tá? É um indicador, assim, que, sabe, depende, primeiro que depende de estudos que não foram feitos no Brasil, né? Depende de quanto a taxa de juros vai ser para frente. Antes, até, por exemplo, o ano passado para trás, a gente tinha uma taxa de juros. Agora, provavelmente, a gente vai ter uma taxa de juros para frente bem menor, tá? Por causa de avanço tecnológico, por causa de aumento de idade da população, sabe? Então, assim, é muitas inconstâncias. Isso também pressupõe que os seus gastos, a TR pressupõe que os seus gastos não vão aumentar, né, ano a ano, não vão mudar muito ano a ano. Então, assim, ela não está preparada para, por exemplo, um evento como um filho, tá? A pessoa, por exemplo, que está gastando 4% ao ano, e de repente vem um filho, entendeu? Porra, fodeu, entendeu? Ela não vai mais poder gastar 4% ao ano, se ela está vivendo só do patrimônio. Então, assim, é um número para mim que, cara, não diz nada. Nesse post, eu não vou assim, me estender muito, porque senão eu vou falar assim, um monte sobre isso. Mas neste post, eu falo justamente porque eu prefiro fazer um planejamento de gastos que seja renovado anualmente, né? Como agora, por exemplo, eu coloquei lá uma linha Felipe, e a partir desse planejamento de gastos, eu defino quanto que meu patrimônio tem que ser remunerado, tá? O último número que deu agora de opinião foi 2,8%. Então, eu tenho que remunerar ele a 2,8% ao ano, reais, tá? Acima da inflação. Então, assim, é esse número que me interessa. Então, é esse número que vai dizer quanto que eu tenho que colocar em renda fixa, renda variável. É esse número que vai dizer a taxa de segurança que eu tenho. Por exemplo, se esse número fosse, sei lá, 5% mais inflação, eu estaria preocupado, estaria diminuindo um pouco os meus gastos hoje. Entendeu? Se esse número um dia cair para 2%, poxa, vamos lá, vamos aumentar então os gastos, porque 2% é mais tranquilo, sabe? Então, anualmente eu vou avaliando isso. Então, daí eu vou comparando, por exemplo, eu tenho um planejamento de gastos para 2021, tá? E eu vou comparando em uma outra planilha quanto que eu estou gastando, né? Então, no final do ano a gente vê, eu gastei mais, gastei menos. Se eu gastei menos,
e a nova TNRP vai me dar, sei lá, vai cair de 2,8 para 2,7, eu já faço um novo planejamento para 2022 para gastar mais, percebe? E vice-versa também, se a TNRP aumentar, eu faço um planejamento para economizar um pouquinho mais. E daí eu vou fazendo isso ano a ano, tá? E esse número, eu estou fazendo isso para 40 anos na frente. Então, a cada ano, eu vou colocando 40 anos para frente. Tá? Esse ano eu faço 49 anos, então eu já estou fazendo planejamento para 89. Tá? Por segurança, eu planejo fazer isso até o 100. Depois do 100 eu paro de aumentar os anos também, porque também daí também não vou virar Matusalém, né? Então tem que ter uma certa segurança em relação a isso. Então eu acho assim, para mim, né, no meu entender, acompanhar essa planilha anualmente é a melhor forma de você ter segurança de quanto gastar no próximo ano. Você atribui a sua aposentadoria precoce? Na verdade, eu queria entender a conjuntura que isso aconteceu, tá? Você, de repente, assim, foi demitido e viu que já tinha um patrimônio suficiente e pensou, pô, dá para viver sem trabalhar de novo? Ou você conseguiu aí uma grande tacada, sei lá, investiu numa Magalu da época, numa Tesla da época e conseguiu render muito bem? Ou você teve uma renda ativa muito boa e uma taxa de poupança muito boa e por isso que você conseguiu chegar lá? Você se recorda exatamente o que te levou aí a se aposentar precocemente do ponto de vista financeiro? Foi mais um investimento que deu muito certo? Foi uma consistência de poupança aí e um salário alto? O que foi na época? Então, eu vou tentar resumir aqui, tá, Diego? Assim, quem lê o livro, né, tem um livrinho lá, Viagem Lenta, na Amazon, eu, assim, a cada capítulo, eu coloco uma etapa da minha vida, né? Então, assim, acho que os 2 primeiros capítulos são justamente a pré-independência financeira, tá? Então, eu explico direitinho mais ou menos quais foram esses passos, tá? Para resumir, tá? Eu comecei a trabalhar nessa empresa em 98, no comecinho de 98. Eu me separei, né, no meu primeiro casamento, no finalzinho de 99. E a partir de 2000 eu comecei a morar no Rio, lá em Cachoeiras de Macacu, né, que eu comentei contigo lá em off. E nessa virada do século, 99 para 2000, eu não tinha nada, tá? Eu tinha um Ford Ka financiado, meu patrimônio era negativo. Então, assim, tudo realmente começou exatamente no ano 2000. Daí eu fui transferido, quando eu fui transferido para um salário um pouquinho melhor, tá? E apesar de ter que tirar a pensão, tudo, né, para minha filha, tudo, pagando mensalmente para ela, começou a me sobrar uma grana. Até porque eu nunca fui esbanjador, tá? Isso eu explico também lá no livro, acho que no primeiro capítulo, eu sempre tive uma mentalidade, assim, sabe, meio suficiente. Eu nunca fui, assim, de comprar roupa cara, de dizer, sabe, de querer mostrar que eu sou mais do que eu sou. Então, assim, tudo isso me ajudou a ter uma taxa de poupança relativamente alta, tá? O que me ajudou bastante também, vamos falar só das entradas, basicamente, de dinheiro. Foi o período que eu fiquei na Alemanha, me ajudou bastante, por quê? Porque além do salário normal, que eu só gastava o valor da pensão para minha filha, já que eu estava morando na Alemanha, né, não tinha gasto nenhum no Brasil, eles me pagavam uma grana em euros também para cobrir as minhas despesas lá. E essa grana também sobrava. Quer dizer, então esse ano que eu fiquei na Alemanha, realmente eu acumulei uma boa grana. Depois que eu voltei da Alemanha, daí eu virei gerente da empresa, daí o salário também praticamente dobrou. E nessa época, né, foi o quê? De 2004 a 2010, realmente eu consegui economizar cerca de 50%, 60% do meu salário, tá? Não porque eu vivia miseravelmente, não, eu vivia bem, né, para os meus padrões, tinha tudo que eu queria, tinha um carro legal, morava legal, tudo, mas é que o salário era realmente acima do padrão do mercado. E isso tudo ajudou a acumular, né, os aportes necessários para isso. E daí, em 2010, isso, daí eu me demiti, tá? Eu não fui demitido, eu pedi demissão. E a ideia, na verdade, era me demitir em 2011. Por quê? Porque eu fiz vestibular em 2009, pensando em fazer um treino, vamos dizer assim, para a Unicamp, para a faculdade. Tipo assim, não vou passar, né? Não fiz cursinho, não fiz nada, né? 20 anos fora de estudo, né? Mas eu acabei passando. E daí, assim, a minha demissão, tipo assim, não vou perder a chance, né? Daí eu acertei a minha demissão já para os próximos 2 meses, vamos dizer assim. Eu fiquei um tempo ainda indo na faculdade, nas aulas, voltando para a empresa, tudo para, né, treinar o pessoal, tudo tal que ficou lá. Mas, enfim, eu pedi a demissão, tal, daí não recebi a FGTS, não recebi nada. A empresa acabou não querendo me pagar. Não foi uma demissão enganadinha, entendeu? Eu pedi mesmo, não recebi nada de FGTS, nada, de 1/3, etc e tal. 1/3 não, né? 40%. Enfim, isso aí em relação aos aportes. Agora, em relação ao grande tacada, tudo, não teve, cara. Eu explico também no livro,
eu comecei bem de pouquinho em pouquinho, tá? Em 2000, sabe, eu comecei a investir em renda fixa, 2001, renda fixa. A renda variável veio logo depois, mas sempre através de fundos do Bradesco, tá? Que eu tinha conta no Bradesco por causa da empresa. Depois que eu comecei a comprar ações individuais, comecei a comprar títulos do Tesouro Direto, enfim, daí comecei a brincar um pouquinho com opções, comecei a brincar com dólar. Uma coisa também que eu explico no livro é que, assim, eu comecei a comprar dólar um ano antes da crise de 2008. Isso me ajudou bastante, tá? Quando teve a crise, porque, assim, o dólar subiu pra caramba, e me ajudou depois a comprar ações que tinham caído pra caramba. Isso me ajudou. Não digo que isso foi uma grande tacada, mas foi, assim, uma alocação de ativos, vamos dizer assim, entre aspas, privilegiada, que me ajudou a ter um salto um pouquinho maior, né, em 2009 no patrimônio. Mas é isso, o conhecimento foi tudo aos pouquinhos, tá? Não foi grande tacada, não. Nunca recebi herança, nunca recebi nada disso. Foi a construção, pouco a pouco, do patrimônio mesmo. O André, eu vi que você escutou alguns episódios nossos. Você tem alguma curiosidade, alguma pergunta aqui pra gente? Cara, pergunta, na verdade, assim, não é bem uma pergunta, mas eu acho que uma coisa que talvez possa ser abordado, assim, e até saber de vocês também, porque, assim, vocês me perguntaram sobre, assim, qual que é a taxa segura, etc e tal. Tem uma variável importantíssima nisso, é o seguinte: qual que é a situação financeira dos seus pais? Né, que é uma coisa que dificilmente é abordada. Então, assim, as pessoas podem, assim, eu estou mais tranquilo agora porque com os meus pais se forem, eu vou herdar uma puta grana, entendeu? Então não precisa me preocupar. Mas tem aqueles também que não vão herdar nada dos pais. Dessas pessoas talvez sejam mais preocupadas em relação a isso. Então é uma coisa que eu não vejo ninguém abordar em relação a isso. Eu mesmo não abordei nunca isso no blog, né? Então, assim, a pergunta seria talvez para vocês, né, principalmente para o Diego, né, que está curtindo essa vida agora de independência financeira, mesmo trabalhando meio período e tal. O BPM tem os trabalhos dele também, mas está mais ou menos tranquilo em relação a isso. Enfim, vocês têm alguma segurança financeira dos seus pais para, se tudo der errado, vocês se apoiarem nisso? Ou vocês estão, como se fala, skin on the game, só vocês mesmos, e se der errado, fodeu? Caramba, que visão interessante, que eu realmente nunca tinha pensado muito nisso, não em relação a mim, mas em relação a um todo, né? Se a pessoa pode se jogar assim mesmo e tal, em relação aos pais. Falando por mim, eu tenho uma segurança familiar, sim, não no quesito de receber herança, alguma coisa assim, mas como ver meus pais como pilares. No caso, atualmente eu moro com meus pais, tanto para economizar quanto para outras situações que teve na minha vida. E eu sei que se eu me jogar por aí e der tudo errado, eu vou ter um lugar para ter uma cama, ter comida e ter gente para me apoiar. Então, realmente, isso é um fortificador muito forte na minha visão. A gente aborda pouco realmente isso aqui. A gente podia puxar mais um pouco para essa linha também. No meu caso já é diferente. Tenho uma filha, que eu ainda banco, tenho a minha mãe, que também banco a aposentadoria dela, então eu sou hub. Skin the game total aqui, mas também tem um planejamento muito bom aqui, né? Então, eu acho que não vou deixar problema nenhum aqui, caso eu venha a falecer. Acho que o caminho já está andado aqui, o patrimônio, e minha esposa também já está bem encaminhada aí, com tudo que a gente tem. Cara, eu aqui, Diego, na verdade, eu acho que só o fato de você não vislumbrar os seus pais como dependentes já é uma grande coisa, né? Tem muita gente aí que os pais vivem aí só com uma aposentadoria do INSS, não tem casa própria e tendem a vir ser dependentes. Isso, para mim, já é um fator preocupante, que eu não levo. Felizmente, os meus pais são separados, mas cada um tem a sua casa própria, que tem o seu valor, né? São numa capital valorizada. Os dois são aposentados pelo INSS, ironicamente. Um recebe até salário mínimo e hoje atua como autônomo e outras coisas. E a minha mãe também é professora, parou de dar aula desde que começou a pandemia, mas estava dando aula particular também, além da aposentadoria. Mas eu não vislumbro como dependente, eu até penso um pouco neles, não para hoje, mas para daqui a alguns anos, talvez 10 anos ou mais, contribuir um pouco, né, se tudo der certo aí com a minha vida Fire, eu puder ajudar na qualidade de vida deles, que seja com um salário mínimo a mais, já faz uma grande diferença, né? Eu nunca vou querer vê-los passar aperto de forma alguma. E também o dia que eles se forem, né, o patrimônio é praticamente assim, só o próprio apartamento, né? E eu tenho mais 2 irmãos. Então, assim, se vier alguma coisa de herança, legal, cara, assim, mas eu não conto com isso. Tá? Da mesma forma que eu não conto com minha aposentadoria de INSS, mas um dia vai vir, né, daqui a muito tempo,
eu também não conto com herança. Se vier, é lucro. E se não tivê-los como dependente, só ajudando mesmo se, né, por livre e espontânea vontade para melhorar a qualidade de vida deles, já é o desejado para mim. No meu caso, eu também não tenho essa segurança familiar. Na verdade, talvez eu tenha até que dar a tal segurança familiar. Minha mãe, na verdade, ela tem uma vida super simples. A família, na verdade, veio de uma origem muito humilde. E, às vezes, eu até me apoio nessa história dela para me garantir, para ter coragem de fazer o que eu fiz, de largar emprego, de me declarar FIRE 10 anos antes do que eu previa. E eu penso que, cara, a gente ou faz as coisas ou fica assistindo, porque acho que depende muito do seu momento de vida, porque no momento de vida que eu estava 2 anos atrás, eu precisava me declarar FIRE e precisava fazer acontecer. E eu fiz. E hoje eu estou numa condição muito melhor que há 2 anos atrás. E se de repente não der certo, é só voltar a trabalhar, cara. Qual é o pior cenário, como o Diego falou no episódio anterior? O pior cenário é voltar a fazer o que você estava fazendo, né? Ser empregado, ou vender água no farol, ou então vender coco na praia. Isso não é demérito para ninguém. A gente vai continuar a vida e vai transformar, criar patrimônio igual a gente conseguiu criar agora com muito mais conhecimento. Então, na verdade, apoio familiar eu não tenho e não tive, nesse sentido, segurança, né, dos pais para voltar para casa e tudo mais. Mas o que eu me apoio é, na verdade, na história dos meus pais, principalmente da minha mãe, né? De guerreira, de lutadora, que é isso que me dá mais força. Legal, só para dar também a minha condição também, a minha condição é muito parecida com a do Diego, tá? Os meus pais também são aposentados pelo INSS, têm casa própria, casa relativamente simples, não tão simples, assim, 3 quartos, 2 banheiros, uma casa normal, e a aposentadoria, assim, fica mais ou menos na metade lá, entre a mínima e a máxima, não é nem muito alto nem muito baixo. Como cada um tem a sua, então tem dado para eles viverem relativamente bem, né? Faz uma poupancinha pequenininha todo mês. Então, assim, eu não tenho realmente esse problema de sustentar os pais, mas também não conto com isso, com casa, etc e tal, para fazer o meu planejamento futuro, né? Como mais ou menos o Diego falou, se um dia vier tudo, vai ser adicionado tal, mas isso não vai fazer muita diferença no planejamento futuro. Legal, legal. André, muito obrigado pela visita aqui no bar hoje. Pode deixar que quem sempre paga a rodada é o Diego, ele que tá sempre por aí pagando tudo aqui. Agradeço Isso é importante. Obrigado. importante. Agradeço muito a visita, já deixo aberto aqui, caso queira participar, qualquer coisa aqui, só levantar a mão aqui que a gente está solícito, pode participar da mesa ou qualquer um aqui. E para quem quiser participar, a gente já deixa o e-mail aqui para mandar para a gente, botecofire@gmail.com. O Diego, na verdade, está sempre antenado lá, eu mal entro. E é isso, já deixo minha despedida. Para quem quiser falar comigo, vai lá no Papo TR. Até mais. Valeu, abraço, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Valeu, galera. André. Vou me despedir aqui Vou me despedir antes de me desconectarem, né? Que das últimas vezes o pessoal fala, e aí, Alex? Aí eu vou lá e cortaram a gravação, né? Mas brincadeira. André, valeu o papo aí. Para quem está escutando, né? Nas redes sociais, @bpmilhão, então lá no site Como Investir no Exterior e lá no canal no YouTube também, Como Investir no Exterior. E, Diego, anota aí, tá? Cupom Investir no Exterior na remessa online para ganhar 10% de desconto. Ou então, isso o que eu ia cupom perguntar. Viagem Lenta também. Valeu, galera. Abraços. Eu já me despedi para você fechar aí, Diegão. Já deixar aqui meu abraço para todo mundo. Quem quiser acessar o sapienlivre.com ou pelo Instagram também. Abração aí para todos. É isso, Diego do Aposente Cedo dando tchau aqui para todo mundo também. E já que o André não divulgou, eu mesmo vou divulgar. O blog dele é o viagemlenta.com. Né? Tem o livro dele também na Amazon, como ele falou, Viagem Lenta. E André está convidado também para sempre que quiser participar aqui, não como entrevistado, né, como foi dessa vez, mas sentar aqui, fazer pergunta. A gente tem convidados ilustres de vez em quando, como você nesse momento, e tem os não ilustres como o Alex, né, que, enfim, já participou como convidado e está aí. Então, fica aí o convite permanente para a gente bater um papo e muito legal mesmo, realmente é muita história para contar que não dá para ser em 1 hora, 1 hora e pouco, mas se tudo der certo a gente bate um outro papo desse. Valeu, um abraço. Um abraço, tchau, tchau.